Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Quem é pai aqui hoje? Glória. Tem pouco pai hoje aqui. Porque os pais viajaram tudo, ou os filhos foram visitar os pais, né? Uma coisa assim. Mas é uma bênção. Hoje, né, foi um dia de comunhão, né? Porque a comunhão é muito importante, irmão. E hoje, meus filhos, né? Filhas estiveram lá com os meus genros, meus netos. Glória a Deus. Eu não estou muito velho não, mas já tenho um bocado de neto já. Aleluia. Isso é sinal que nós estamos cumprindo o propósito, né? O Senhor disse, crescer e multiplicar e encher a terra. Glória a Deus. Então nós estamos nesse processo aí, de crescer e multiplicar e encher a terra. Então o filho é a herança do Senhor e é uma bênção, né? Para muita gente, filho é uma maldição, uma coisa triste, uma coisa que atrasa. Mas a Bíblia diz que é a herança do Senhor, a capacidade de você gerar um ser conforme a sua imagem e sua semelhança. Aleluia. Nós somos filhos de Deus e aí estamos gerando. E tem sido uma glória. Meus filhos são uma bênção, minhas filhas são uma bênção, né? E eu creio que nós estamos cumprindo o propósito do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Eu estou muito feliz com o Senhor, apesar das lutas, das dificuldades, né? Fico feliz pela presença do nosso amado, dos visitantes. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E é sempre uma alegria ter conosco. Queria convidar os amados irmãos a nós lermos no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4 em diante. Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado. Aliás, deixa eu refazer aqui, por gentileza. Glória a Deus, melhorou aqui agora. Então, versículo 5 diz: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, quase meio-dia, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que tirar água, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque da água que eu lhe der se fará uma fonte nele, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Aleluia. Podeis assentar, amados. Meus amados, capítulo 4, aqui está falando de necessidades. Todos nós, a nossa vida sempre está pautada
por esta coisa chamada necessidade, não é? Nós precisamos de muitas coisas. Precisamos de coisas que são vital para a nossa sobrevivência, o alimento, a água, a comida. Nós precisamos de tudo isso para sobreviver. Mas além disso, existem outras necessidades, necessidade de vestes, necessidade de moradia, e, enfim, muitas necessidades. A questão aqui, nós observamos nesse texto que o Senhor Jesus, Ele próprio, diz que havia necessidade de passar em Samaria. O Senhor Jesus também estava cansado, né? E Ele se assentou-se no poço ali e estava aguardando a oportunidade de poder chegar alguém que pudesse tirar água para ele poder beber, que ele estava com sede. Estava, portanto, uma necessidade. Os discípulos haviam ido para a cidade comprar comida para satisfazer uma necessidade. Mas, queridos, além da nossa necessidade física, humana, existe uma necessidade que ela é muito maior do que a nossa necessidade física. Em certa vez o Senhor Jesus, Ele disse uma coisa bem interessante, Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, existem necessidades que são importantes, mas nós não podemos de forma alguma colocar o nosso coração ou o nosso foco somente nisso, porque existe uma necessidade que ela é muito maior do que a nossa necessidade física, que é a necessidade do entendimento, da compreensão de que existe um Deus no céu que nos criou e que providenciou para nós toda sorte de bênçãos espirituais e que muitas vezes nós não estamos vendo isso como uma necessidade de buscar ou de desejar estas bênçãos espirituais. Nós observamos aqui uma coisa interessante, que quando o Senhor Jesus, aquela mulher samaritana veio ao encontro de Jesus. Jesus, ele na verdade, pelo que a gente observa, ele não estava interessado em primeiro lugar na água, e sim provocar uma situação para conversar com aquela mulher. E ele pediu água àquela mulher. A mulher, lógico, entendeu a questão, só que ela rebateu, porque os samaritanos e os judeus, eles tinham uma rixa, né? E eles não se comunicavam, não eram intrigados na nossa linguagem, né? Eles eram intrigados. E ela rebateu aquilo, mas o Senhor Jesus faz uma revelação gloriosa depois que ela rebateu, dizendo, olha, eu sou mulher samaritana e como é que você, sendo judeu, me pede água a mim? Você não era nem para ter falado comigo. Mas aí o Senhor Jesus diz uma palavra reveladora. Jesus disse o seguinte para ela, se você conhecesse o que Deus já fez por você, o que Deus já preparou para você, então você pediria. Você, né? Você não teria problema e você iria pedir a Ele que lhe desse aquilo o que Deus já preparou para você. Quando o Senhor Jesus disse assim, se você conhecesse o dom de Deus, aquilo que Deus já lhe deu, então você pediria, eu te daria água viva. E aquele que beber esta água que eu lhe der, né, nele se tornará uma fonte que saltará para a vida eterna. O Senhor Jesus, ele levou a mulher que veio buscar água na fonte, ela vinha com um cântaro, trouxe o cântaro para encher de água, levar para sua casa. E, na verdade, quando o Senhor Jesus fala com ela, pede água, o Senhor Jesus vai para um outro lado, que é a questão espiritual, a necessidade de um homem se relacionar com Deus, e não de forma humana, e sim no sentido espiritual. E a mulher disse, olha, você não pode nem pegar água, porque esse poço é muito fundo, você não tem com quê. E Jesus disse, quem beber dessa água tornará a ter sede. Agora quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ela disse, então me dê dessa água para que eu não venha aqui pegar de novo. Mas Jesus disse que aquele que beber da água que ele lhe desse, nele seria gerada uma fonte que saltaria para a vida eterna. Olha só, o Senhor está tirando a mulher da visão humana, da necessidade física, para uma necessidade espiritual.
E essa é a nossa questão. Nós estamos sempre focados nas nossas necessidades materiais, quando na verdade existe uma outra necessidade, que é uma necessidade muito maior, que é a necessidade espiritual. Tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é tangível, ele é passageiro. Mas tudo aquilo que é invisível, como está escrito, busquemos as coisas que são de cima, as coisas invisíveis, porque as coisas invisíveis é que são eternas, e as coisas materiais, visíveis, elas são transitórias e passageiras. Nós temos ensinado isso aqui, para nós valorizar mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. Dá mais valor às coisas espirituais do que às coisas materiais. E isso, nós muitas vezes, levado pelas nossas necessidades humanas, nós ofuscamos, não é? a nossa visão fica embaçada e não vemos que existe algo muito maior, muito mais glorioso no mundo espiritual, que é aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Isso é tremendo. A mulher disse: olha, me dê essa água para que eu nunca mais volte aqui. Olha só, ela está querendo o quê? Sossego. Está querendo agora ter uma vida boa, não tem que vir ali trabalhar, não tem que vir buscar isso aí, né? E Jesus continua dizendo para ela que aquela água ali, ela não tem como você não deixar de ter sede se você tomar aquela água. Mas se você tomar da água que Jesus der, aí sim, aí você vai ter uma fonte, vai ser gerada uma fonte nela que vai ser para a vida eterna. E aí quando Jesus fala disso aí, ela disse: Senhor, me diga uma coisa, qual é o lugar que devemos adorar? Ele disse: olha, é aqui em Jerusalém, porque você disse que é em Jerusalém, e nós dizemos que é aqui nesse monte. Jesus vai novamente, não se preocupa com as coisas materiais, mas leva ela para uma visão espiritual e diz: olha, a hora e a hora já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está sempre tirando a mulher da visão humana, material, visível, para as coisas espirituais, não é? Porque se nós adorarmos ao Senhor, ou quisermos adorar a Deus, dependendo de um lugar, de um ritual para adorar a Deus, o Senhor diz assim: porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher diz: olha, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará todas estas coisas. Aleluia. O que acontece? Existe uma necessidade, a mulher foi buscar a água para suprir a necessidade. O Senhor Jesus já havia marcado o encontro ali na sua onisciência. Ele queria conversar com aquela mulher. Aquela mulher estava numa situação moral, espiritual, de uma forma terrível, socialmente terrível, religiosa também. Ela estava confusa, ela estava numa situação difícil. Aí o Senhor Jesus vai e diz para ela: vai, chama o seu marido e vem aqui. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus diz: você disseste bem, porque 5 maridos você já teve, e o que você tem ainda não é teu. A mulher se assustou com aquilo e disse: vejo que és profeta, né? Você veja que és profeta. Queridos, depois que o Senhor Jesus falou para a mulher todas aquelas palavras, e quando ela perguntou: eu sei que o Cristo, ele há de vir, quando ele vier nos ensinará todas essas coisas, Jesus disse: sou eu que falo contigo. A mulher fez o quê? A mulher deixou o cântaro. Aquilo que representava a sua necessidade, ela deixou para trás, porque agora ela viu algo muito maior, ela viu algo muito melhor. Porque apesar da sua vida irregular, e muitas vezes, às vezes critica alguém que teve uma vida tão promíscua, tão errada, e agora está dizendo que é servo de Deus, e as pessoas criticam, né? Jesus não quis nem saber da história dela, apenas fez ver para ela que ele conhecia ela mais do que ela imaginava. E Jesus não questionou a situação dela, pelo contrário, ela
apesar de viver uma vida difícil, errada, no entanto, ela era uma pessoa que tinha sede de Deus. Isso é que fica muito claro no texto, porque quando Jesus disse, olha, eu sou o Messias que havia de vir, ela creu. E ela abandonou aquilo que era a sua necessidade humana. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro, foi para a cidade. E quando chegou lá, aconteceu algo tremendo. Sabe o que foi que ela disse? Encontrei um homem. Imagine, uma mulher que já tinha 5 maridos, e o sexto que ela tinha não era dela. Imagina, o homem era a especialidade dela, não? Aí a mulher chega na cidade assim, encontrei um homem. Uau! Aí o cara diz assim, essa mulher está doida. Mas a mensagem dela não ficou só nisso. Apesar dela ser uma pessoa, a gente poderia dizer, uma pessoa que era discriminada, não é? Rejeitada, não é? Uma mulher frustrada, cansada da sua vida de pecado, mas quando ela ouviu a voz de Jesus, que não tratou em primeiro lugar das suas necessidades físicas, mas sim daquilo que ela realmente precisava ouvir, que era a respeito da fonte da vida eterna, a respeito do Messias que havia de vir para aliviar dela todos os seus fardos. Ela creu de todo o coração e correu na sua cidade. E lá disse, venha, eu encontrei um homem que disse tudo que eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Venham conhecer. E a Bíblia diz que ela trouxe a cidade inteira para conversar com Jesus. Olha só. Ela não levou em consideração, talvez, a maneira como as pessoas olhavam para ela, não é? Uma pessoa que vivia uma vida, não é, desajustada, mas agora as pessoas acreditaram na palavra dela, uma evangelista. E olha que era uma mulher. Hoje se critica tanto a mulher que está à frente da obra, a mulher que está servindo a Deus na obra, não é assim? No entanto, aquela mulher foi na cidade e trouxe a cidade inteira para os pés de Jesus. Nós temos que pensar o seguinte, a necessidade nós teríamos que encarar não como um problema em si mesmo, mas como uma oportunidade para gerar um encontro com o Senhor. Porque a gente vê um problema, aliás, uma necessidade como um grande problema, mas se nós encararmos como um privilégio a nossa necessidade, a nossa luta, a nossa dificuldade, como uma oportunidade para nós termos um encontro com Jesus, a nossa vida seria transformada como a daquela mulher foi transformada. Eu não tenho dúvida. Apesar da necessidade a gente olhar dessa forma, é uma coisa boa, positiva, onde a necessidade gera um encontro com a solução, a necessidade gera um encontro com a iluminação da minha mente. Se os meus olhos estavam vendados e não conseguia ver aquilo que Deus já havia preparado para mim, como o Senhor Jesus disse à mulher, se você conhecesse o que Deus já fez por você. Quantas vezes nós estamos batendo por conta das nossas necessidades e não percebemos o que Deus já preparou para mim. Não percebemos o que Deus já tem para nós. E nós não percebemos a oportunidade que estamos tendo, o privilégio de ter o encontro com Jesus. Nós sabemos que apesar de a necessidade poder ser uma oportunidade para nós nos encontrarmos com Jesus, por outro lado, nós observamos que também pode ser uma oportunidade para o desencontro. Enquanto a mulher samaritana se encontrou com Jesus e foi uma oportunidade que ela teve de ter a revelação da glória ou daquilo que eles deveriam ver, perceber, a grandeza, a graça, o dom de Deus. Como Jesus disse, se você conhecer o dom de Deus, o que Deus já fez por você. Os discípulos, por sua vez, foram para a cidade comprar comida. Não participaram do encontro ali, né? Não participaram do encontro. E quando Jesus estava terminando a conversa com a mulher estava saindo para a cidade, eles vinham voltando. Era no mínimo 12 pessoas. E eu pergunto, quantas pessoas eles trouxeram para Jesus? Quantas pessoas? Era um bocado de homem. Era 12 homens, pelo menos 12 homens. Quantas pessoas eles trouxeram para Jesus?
porque eles estavam focados somente na necessidade. Foram comprar pão, não é? Eles não trouxeram ninguém para Jesus, era 12 homens e uma mulher. E naquela época, uma mulher que era tida como colocada numa posição muito, muito, muito restrita. Hoje a mulher já conquistou muito espaço, as pessoas escutam, tem mulher executiva, mulher autoridade, mulher presidente, mulher, né, policial, mulher, enfim, mulher está no comando de países, né, assim. Mulher conquistou, mas naquela época isso era uma coisa muito difícil. No entanto, aquela mulher, apesar de ser mulher, ela trouxe a cidade inteira para ouvir Jesus. E sabe o que aconteceu? Eles ouviram Jesus, e depois que ouviram, eles ficaram tão maravilhados com as palavras de Jesus, e disse o seguinte: olha, nós cremos não por causa das suas palavras, porque nós temos ouvido e nós cremos. E eles constrangeram a Jesus a ficar com eles, e Jesus ficou com ele quantos dias? 2 dias. Jesus ainda ficou com ele 2 dias lá na cidade de Samaria. Olha só a obra que aquela mulher realizou, apesar de ser uma mulher. Aí Jesus está preocupado em primeiro lugar com isso? Não é? Absolutamente não, ele está preocupado mais com gente que esteja disponível, que esteja com a mente e o coração aberto para entender, para compreender. Apesar de inicialmente ela ficou naquele âmbito horizontal, mas quando Jesus revelou para ela a sua vida e disse para ela que ele era o Cristo, ela creu de todo o coração. Meu amado, quando nós abrimos o nosso coração para crer na palavra do Senhor, a nossa vida é transformada, aleluia. Quando Jesus disse assim: se conheceram o dom de Deus. Quantas vezes as pessoas ouvem falar, até entendem, mas não tomam posse. Então não adianta, o dom de Deus está aqui. Deus já providenciou tudo para você viver uma nova vida, numa expectativa, ou numa esperança, não é nem expectativa, é na certeza, né? De que nós viveremos eternamente. No entanto, as pessoas ficam ali. Não vou me mover do lugar. A mulher fez o quê? Deixou o seu canto, aquilo que representava a sua necessidade. E ela agora passou a olhar para algo que era muito mais importante, que era aquilo que havia de vir, que é a vida eterna. O Senhor Jesus levou ela para não se preocupar com coisas terrenas, como o templo ou o monte, um lugar onde se deve adorar a Deus, com formas, né? Com forma de adorar a Deus. Não existe isso. Jesus disse: olha, em qualquer lugar você pode adorar a Deus, porque o Pai, Ele é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Eu conheço igrejas que só oram de joelho na igreja. Na hora do culto mesmo, todo mundo tem que ajoelhar e orar. É padrão deles. Nas casas deles também, quando se reúne com os irmãos, ele também só se ora de joelho. Está errado? Não, tem nada de errado, né? Pois eu oro deitado, eu oro no chão deitado, eu oro na cama, levanto madrugada, eu me levanto não, às vezes não levanto. Eu acho bonito você se levantar e se ajoelhar. Eu gosto muito de orar de joelho, eu acho uma bênção orar. Mas, irmãos, o Senhor é Espírito, não adianta eu estar de joelho e não estar com o meu espírito ligado no céu, não é? Não adianta eu estar naquela formalidade onde toda a igreja está de joelho, muito lindo, muito bonito, né? A aparência muito bonita e todo mundo com o coração desligado do céu. No entanto, lá toda madrugada, eu acordo de madrugada quando estou sem sono e fico ligado, uma ligação tão profunda que eu fico lá. Porque Deus é Espírito. Ele não depende de forma nem maneira de adorar. Isso que Jesus disse: vocês estão preocupados com forma, com maneira de adorar e locais de adoração. Saiba que o Pai está procurando os verdadeiros, que não estão preocupados em onde adorar, não estão preocupados em primeiro lugar com as suas necessidades. Porque muitas vezes nós esquecemos de encontrar com Jesus em algumas situações que Ele até nos disse. Como, por exemplo, Jesus disse o seguinte: olha, eu tive preso e você não foi me ver. Então Jesus está lá preso, olha. Eu tive, né, com fome, você não me deste de comer. Aquele que está com fome, a gente vê assim: não, deixa para lá, né? Jesus está lá, né? E a gente fica mais preocupado com nós mesmos.
E o objetivo dessa nossa palavra hoje é mais para alertar a nós, para que os nossos olhos não sejam enganados, nosso coração não nos engane com os cuidados desta vida e com as nossas necessidades, e olhemos para aquilo que realmente é mais importante. Já imaginou a gente ver um mendigo? Quantas vezes eu passo de largo, né? Passo de largo, quantas vezes eu passo de largo? Se a gente visse assim, isso é Jesus, né? É, Jesus está aí, olha, eu vou pelo menos dar uma moeda, né, assim. É um negócio sério. Uma vez eu dei uma moedinha, dei 50 centavos para uma senhora, e eu estava no carro, e aí ela, no sinal, ela pediu uma moeda, ela disse, Deus te abençoe. Mas ela disse, Deus te abençoe tão forte, que eu digo, é um anjo do Senhor me abençoando, aleluia. Foi, eu devia ter dado R$5 ou R$10 para ela, não era assim? Mas não dei, é dureza de coração, né? Mas quando ela disse assim, Deus te abençoe, eu digo, aí Márcia, meu Deus do céu, fui abençoado. Jesus estava ali. A gente fica julgando, às vezes eu digo, olha, isso não é responsabilidade minha não, isso é responsabilidade dos governantes. Esse povo está aí porque não quer, eles querem usar droga, eles querem isso, a gente faz assim, porque realmente existem pessoas que não querem sair daquilo, mas não quer daquela vida. No entanto, não cabe a nós fazer esse julgamento, porque afinal de contas, o Senhor não nos colocou aqui como juízes, mas para nós sermos testemunha. Não é nem para dar testemunho de Jesus, não é nem para falar de Jesus, mas é para ser. Eu posso dar o testemunho de alguém, mas eu quero é ser testemunha. Quando eu digo ser testemunha, significa dizer que Jesus está em mim, e eu manifesto a vida de Jesus através dos meus gestos, das minhas palavras, das minhas ações. E eu não estou preocupado, em primeiro lugar, com as minhas necessidades. O Senhor Jesus disse para a mulher aqui, samaritana, se você ler no texto lá, diz assim, Jesus disse, eu tenho, lá mais na frente diz assim, eu tenho uma comida. Quando os discípulos chegaram com a comida, aí Jesus não queria comer. E o discípulo, come mestre. Ele disse, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Ele disse, mas que comida é essa? Que comida foi essa? Que ele já comeu alguma coisa antes da gente chegar? Jesus foi o seguinte, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade de meu Pai. Aleluia. Então qual era a preocupação de Jesus em primeiro lugar? Era com a comida física? Não, mas Jesus precisava de comer? Precisava. Mas ele quis dar uma lição para os seus discípulos, que ele não estava preocupado em primeiro lugar com as suas necessidades humanas, mas a sua necessidade principal, aquilo que lhe fazia realmente viver, a razão de viver, era conhecer a vontade do seu Pai e praticar. E nós estamos preocupados em conhecer a vontade de Deus. Nós estamos mais preocupados em saciar ou resolver as nossas necessidades, que às vezes se tornam até carência de tanta importância que a gente dá para ela. No entanto, existe a promessa de Deus a respeito daqueles que confiam no Senhor, que insistentemente o Senhor diz, não sejais, né? Como diz assim, não sejam tímidos, não sejam cuidadosos, não se preocupem, não tenham temor, não estejam ansiosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, porque o vosso Pai Celestial, Ele conhece as suas necessidades. Se nós invertêssemos o caminho, invertêssemos as prioridades, a nossa vida seria uma glória. Eu creio nisso. Se ao invés de nós dar prioridade às coisas terrenas e dar prioridade às coisas espirituais, a nossa vida era uma bênção. Aleluia. Se nós amássemos menos as coisas terrenas e amássemos mais as coisas espirituais, nossa vida seria uma bênção. Eu não vivia uma vida ansiosa, o Senhor Jesus insiste, e Ele dá exemplo, né, muito, muito claro. Ele diz, olhai para as aves do céu, que nem plantam e nem colhem, no entanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai para o lírio do campo, a erva do campo, que nem mesmo Salomão, com a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus veste a erva que hoje existe, amanhã é lançado no fogo, não vos vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé. Jesus está nos dando um alerta para que nós não cuidemos com preocupação ou com ansiedade das nossas necessidades, em primeiro lugar. Mas, como eu já disse no início, nós usarmos as nossas necessidades
como uma oportunidade para se encontrar com Jesus, aleluia, e receber dele palavras de vida, receber dele a água da vida, que venha brotar no nosso coração uma fonte inesgotável, aleluia, que jorra para a vida eterna. Eu creio que através da mulher samaritana, essas lições podem nos ser dadas. Eu repito, ela, ao ouvir as palavras do Senhor Jesus, ao se encontrar com Jesus, até então ela não sabia quem era ele, apenas um judeu, mas quando ela identificou que ele era um profeta, ela mudou de atitude, ela creu na palavra, e ela trouxe a cidade inteira para ouvir Jesus, e ficou ali. Imagine a festa que foi ali, daquele povo ouvindo as palavras de Jesus, porque alguém creu, alguém deu mais importância às coisas espirituais do que às coisas materiais, deu mais importância o relacionamento com Deus do que as suas necessidades físicas, e isso é tremendo, irmão. E quantas vezes nós precisamos estar alerta, eu preciso estar alerta, eu estou falando isso porque é para mim essa palavra, eu preciso não estar ansioso com as coisas desta vida, porque às vezes nós nos preocupamos tanto em crescer, em progredir, em acumular, não é? E nós entramos em muitas dores por causa disso. E não priorizamos o reino de Deus, não priorizamos as coisas eternas, não priorizamos a salvação do outro, o cuidado do meu próximo, não priorizamos isso. E é um alerta para nós isso, que o Senhor Jesus Cristo, Ele vem abrir o nosso coração, para entender que a nossa necessidade ela é real, mas ela é uma oportunidade para nós encontrarmos com o Senhor, aleluia. Uma coisa é certa, o Senhor está sempre perto de nós. A Bíblia diz, olha, nós podemos tatear, ainda que tateando possa encontrar Deus, apesar dele não estar longe. Ele está bem pertinho de nós. Ele está bem pertinho de nós. Ainda que está bem pertinho de nós. Ele está bem pertinho de mim, Ele está bem pertinho de você. E nós possamos viver uma vida vitoriosa. Vitoriosa não porque estamos de olho em conquistas humanas, porque eu já conquistei tudo, aleluia. Eu conquistei a vida, eu conquistei a esperança, conquistei não com meu esforço, mas eu conquistei porque eu criei de todo o meu coração nas palavras do Senhor Jesus. E isso transformou a minha vida, isso encheu meu coração de segurança, que agora eu não sou mais um homem, um ser terreno, agora eu sou um ser espiritual. Se você crer, você não será mais um ser terreno, mas um ser com natureza espiritual. Você não será uma pessoa com uma visão humana, horizontal, olhando para os valores terrenos e humanos. Não, agora você vai ter uma visão espiritual das coisas eternas, daquilo que realmente durará para sempre. E nós estaremos lá. Então, eu conquistei não com meu esforço, mas somente porque eu criei de todo o coração. E agora eu desfruto desta esperança, dessa certeza absoluta que aquilo que é espiritual, aquilo que é invisível, é o que importa para nós. O que é espiritual é mais real do que o que é material. Vou fazer só uma pergunta aqui, bem rapidinho. Eu vi o pastor Paulo Júnior, um homem que tem me inspirado muito a respeito de certas coisas que nós compreendemos a palavra. Mas uma coisa bem interessante, essa mesa aqui, ela é o quê? É concreta ou é abstrata, né? Essa mesinha aqui, a gente vai dizer que é concreto, não é verdade? Mas quanto tempo essa mesa dura? Quantos anos você acha que ela pode durar? Até, não se presta mais, chegou, não tem jeito. 100 anos, 200 anos, 500 anos. Você acha que dura isso aqui? É MDF, não dura 200 anos nem de jeito nenhum, né? Dura não. Mas olha só, vamos dizer aí 200, 300 anos, né? Assim, mas como é que você diz que uma coisa é concreta se ela só dura 300 anos? Agora eu pergunto, e o que é espiritual? É concreto ou é abstrato?
é abstrato, mas é eterno, vive para todo sempre, né, irmão? É abstrato, então nem tudo que é aparente é o que é mesmo, porque a gente diz que isso aqui é concreto. No entanto, ele se é concreto, como é que mas era para viver para sempre? E aquilo que é espiritual não é concreto, não é palpável, no entanto, vive eternamente, é eterno. Então, essas coisas é que realmente importam para nós. Aquilo que aparentemente não é concreto, mas é o concreto, é o real, é o verdadeiro, é o que importa para nós. Então que o Espírito Santo de Deus venha ministrar nos nossos corações e nós valorizemos aquilo que é realmente concreto, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno, e nisso colocar os nossos corações. E todas as nossas necessidades será sempre uma oportunidade para nós encontrarmos com Jesus lá no pocinho, não é assim? Aleluia, dando o exemplo do poço, né? Dando o exemplo do pocinho lá no poço. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém?